Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui no canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz esta questão. Qual a massa de gás oxigênio que é capaz de manter uma pressão de 3,5 atmosferas em um recipiente de 10 litros e 100 graus Celsius de temperatura? Bom, olha só os dados que nós temos aqui. Primeiro, nós queremos encontrar uma massa. Não sei qual é a massa, só que massa é encontrada na unidade de gramas. Então, eu tenho uma massa em gramas aí que eu estou procurando. Eu sei que essa massa que eu estou procurando, ela é de quem? De O2, que é o gás oxigênio, tá? Eu sei aqui que eu tenho uma pressão que é igual a 3,5 atmosferas, 3,5 atm. Eu tenho um volume igual a 10 litros e eu tenho uma temperatura igual a 100 graus Celsius. Bom, com esses dados, dá para a gente perceber que podemos fazer o cálculo da massa a partir da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela diz para a gente que PV é igual a nRT, ou seja, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, que é o R, vezes a temperatura. Só que essa temperatura aqui ela é utilizada na unidade de Kelvin e não graus Celsius. Para fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, você soma o valor de 273. 100 mais 273 é igual a 373 kelvins. Essa unidade, né, a temperatura nessa fórmula, você pode colocar dentro da fórmula, tá? O volume estava ok, a pressão está ok. A massa aparentemente não está aqui dentro da fórmula, né? Mas você tem aqui o número de mols. E número de mols ele é igual a massa sobre a massa molar. Então, você pode substituir número de mols por massa sobre massa molar na equação de Clapeyron PV-nRT, tá bom? E aí, sua fórmula vai ficar da seguinte maneira, olha só. Eu vou fazer essa substituição, eu vou ficar com pressão vezes volume é igual, ao invés de eu colocar N de número de mols, eu vou pôr massa sobre a massa molar, vezes R vezes T. O R eu não coloquei aqui, né? A questão também não passou. O R ele é uma constante. Ele é 0,082 atm vezes litro, mol multiplicado por Kelvin. Aí você vai fazer o seguinte. A pressão ela é igual. O que eu estou procurando mesmo? É a massa, não é? A massa que eu estou procurando. Então, você pode deixar assim, ó, pressão é igual a vezes volume é igual a massa sobre massa molar, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Se eu quero encontrar a massa, eu tenho que deixar a massa isolada. Eu vou pegar a massa molar que está aqui embaixo e jogar ela lá para cima do outro lado da equação. E vou pegar esse R e o T que estão aqui em cima e jogar eles para baixo do outro lado da equação. A nossa equação vai ficar assim. Pressão vezes volume vezes a massa molar sobre RT é igual a M. Ou seja, a massa é igual a pressão vezes volume vezes a massa molar vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Esse meu P aqui que está muito torto, né? Vamos dar uma mexidinha nele aqui. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Só substituir os valores. Olha só, a pressão que a gente tinha lá eram de 3,5 atm, então só colocar aqui 3,5 atmosferas, vezes o volume, que são de 10 litros, vezes a massa molar. Essa massa molar aqui, ela depende da sua molécula, que no caso é O2. Como que você faz o cálculo da massa molar? Vou colocar aqui em paralelo, tá? Massa molar. Você vai até a tabela periódica e vai ver qual que é a massa de um átomo de oxigênio. Você vai ver que ela é igual a 16, 15,999. Como você tem 2 oxigênios dentro da molécula, você multiplica essa massa por 2. Então, a massa molar do oxigênio é igual a 16,
é igual a 32 gramas por mol. Então, essa é a massa molar que nós temos, tá? Para o oxigênio. Então, é só você colocar aqui, ó, 32 gramas por mol. Isso daí tudo vai ser igual a massa. Aqui a gente ficou com um espaço bem pequeno, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Vou colocar aqui, ó, 3,2 atm. É a nossa pressão, tá? Vezes 10 litros. Dá para você ver já que é o nosso volume aqui. Vezes 32 gramas por mol. Dividido tudo isso aí por R, que é a constante dos gases, 0,082 atm vezes litro, mol vezes Kelvin, multiplicado por T, que é a temperatura, que são 373 kelvins, né? Posso estar enganado, mas acho que era 100, é isso mesmo, a gente converteu, deu 373. Agora, isso tudo aí vai ser igual à nossa massa. Quando a gente fizer as multiplicações, a gente vai cortar essas unidades todas, ó. Aqui eu vou primeiro só multiplicar aqui em cima. Eu não tenho nenhuma unidade igual, então eu não vou cortar nada. Eu tenho primeiro 3,2 multiplicado por 10. Desculpa, não é 3,2, né? Eu acho que era 3,5. É 3,5. Tá, então já vamos fazer essa correção aqui, ó. 3,5 multiplicado por 10 vai dar 35. Multiplicado por 32, a gente vai ter o valor de 1120. Então, a gente vai ter aqui em cima 1120 atm vezes litro vezes grama dividido por mol. Dividido tudo isso por 0,082 vezes 373, que vai dar 30,586. Aqui embaixo eu tenho Kelvin, que corta com Kelvin. Uma unidade igual aqui, ó, uma em cima e outra embaixo, elas se cortam. Aí a gente vai ficar com atm vezes litro dividido por mol. Isso tudo aí vai ser igual à nossa massa. Para eu encontrar o valor da massa agora, olha o que vai acontecer. O atm em cima corta com o atm embaixo, o litro em cima corta com o litro embaixo, o mol aqui em cima corta com o mol aqui embaixo, só fica a unidade de gramas. 1120 dividido por 30,586 vai ser igual a 36,62 gramas, né? Que é a única unidade que sobrou para a gente. Como é a massa, tá em grama, tá correto. Então, eu vou colocar a massa agora para esse lado, só para ficar assim, bonitinho. Massa é igual a 36,62 gramas de quem? De oxigênio, que é o gás que a gente está tentando calcular a massa. E agora a gente já encontrou. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução desta questão de química, fazendo um cálculo de massa de um gás a partir da equação de Clapeyron. Como na equação de Clapeyron não tinha massa, eu substituí o número de mols pela massa sobre massa molar. Afinal, o número de mols é igual a massa sobre massa molar. E aí a equação de Clapeyron ficou dessa forma. Eu modifiquei ela nesse passo aqui para que a gente deixasse a massa isolada e pudéssemos encontrar o valor dela. Beleza? Alguns avisos importantes em relação ao que nós fizemos é, primeiro, a constante dos gases às vezes a questão não te dá, então é bom decorar. Segundo, a temperatura eles gostam de te dar em graus Celsius ou Fahrenheit, você tem que converter para Kelvin. Tem que usar em Kelvin quando você for colocar dentro da fórmula. O volume, bem dificilmente, eles não vão te dar em litro, tá? Às vezes eles dão em ml, metro cúbico, você tem que fazer a conversão, mas é mais difícil. A pressão também, às vezes está em milímetros de mercúrio, você precisa fazer a transformação, o Pascal, né? Ou você usa outra constante de gás, aí não teria problema. Às vezes você não precisa fazer a conversão da pressão, depende, tá? E a massa aí não é muito normal que eles peçam não, mas se pedirem agora você já sabe. É só você utilizar a fórmula do número de mols e aí você vai saber como que você faz esses cálculos, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Não sei se eu já pedi nessa videoaula, se pedi esqueci, então eu peço novamente.
Não se esqueça de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais, de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de dar um like nesse vídeo e é isso aí, acabou, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais para que você possa ficar por dentro aí das novidades do canal do Estuda Mais também, beleza? Então um forte abraço pessoal, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!